Hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de marketing digital do zero. Eu sou o Renan Levinsky e é sempre um grande prazer receber você aqui nesse podcast, seu marqueteiro e sua marqueteira. Hoje eu tô aqui para a gente continuar a nossa discussão de 2 semanas falando sobre inteligência artificial e hoje eu quero tentar te ajudar a entender como escolher a inteligência artificial certa? Para que serve cada uma das inteligências artificiais que a gente está encontrando agora aí na internet? Para você aprender a distinguir um pouquinho das coisas e não ficar perdido. Porque, cara, tem uma coisa que está acontecendo e que poucas pessoas ainda estão percebendo isso. É que todo mundo começou a usar a inteligência artificial, mas quase ninguém está usando da forma correta em 2026, sabe por quê? Porque a gente se acostumou a utilizar o chat GPT da maneira antiga, né? Em 2022, o chat GPT era basicamente somente um chat. E quem está usando, ele acabou herdando vícios. E esses vícios são normais. Então, não é por falta de capacidade sua. Não é por confusão. É simplesmente por falta mesmo de clareza ali, de entender exatamente de forma profunda como é que as coisas funcionam. Então, normalmente as pessoas elas seguem um comportamento assim, né? Ela abre o computador, daí ela tem lá o chat GPT, ela tem o Gemini, ela tem a Claude, ela tem o Perplexity. Todas essas inteligências artificiais, elas parecem sempre fazer a mesma coisa. Justamente por conta desse hábito. Mas não é, cara. E é exatamente aqui que começa esse problema. Quando tudo começa a parecer igual para você, você começa a usar tudo do mesmo jeito. E quando você usa tudo do mesmo jeito, você acaba fazendo que não extraindo nada de nada. E aí vem aquela sensação de que, cara, acho que essa IA, ela não é tudo isso que as pessoas falam. Mas deixa eu te falar uma coisa, mano. Uma coisa bem direta para você aqui, ó. O problema não é a IA, mas é como você está usando isso tudo durante o seu dia. Então, não adianta você abrir o chat GPT, tentar usar ele para tudo, né? Escrever, pesquisar, analisar, decidir. Cara, ele até vai funcionar, mas em algum momento você vai ter aquela sensação de que tá faltando alguma coisa, sabe? E falta mesmo, porque pô, a IA não é generalista, você entendeu? Ela pode resolver muito, mas ela talvez não vai conseguir se aprofundar em tudo. Aí você vai lá e pula pro Gemini. Vamos lá pro Gemini. Daí pede uma coisa simples e ele responde de uma forma superficial para você, ou até mesmo errada, estranha, e aí você pensa, cara, isso aqui não presta. Mas não é isso, cara. É contexto, é o uso da ferramenta, entendeu? Aí você tá lá no Instagram, ouviu as pessoas falar da Claude. Fala, caraca, Claude, mudou a minha vida. Agora eu vou largar minha assinatura do GPT, que é basicamente ilimitada, e vou assinar uma aqui que corta meu uso durante o dia. Aí você vai começar a usar a Claude e vai pensar assim, pô, a Claude é melhor, cara. Parece que ela é mais organizada e tudo bem, parece que ela escreve um pouco mais. Mas, na verdade, você não sabe nem o que extrair da Claude. E aí você tem um problema. Porque você está tão acostumado a usar o GPT daquele jeito que você vai querer perguntar tudo para a Claude. A hora que você começar a perguntar, ela vai... Estourou sua janela de contexto. Volte daqui 5 horas. Ou me pague R$ 1.000. E aí você faz o quê? Você senta e chora, assina o GPT de novo, pega a assinatura que você tinha cancelado, vai pegar e vai falar, putz, mano, essa IA também não é boa não. Cara, você só encontrou uma ferramenta que resolve melhor qualquer tipo de problema específico, mas você ainda não entendeu o que ele resolve. Não existe IA melhor, existe a IA melhor para cada uma das tarefas que você vai executar. E, cara, eu digo para você, quem não entende isso vai ficar pulando de ferramenta em ferramenta, vai ficar testando, vai testar tudo e acabar não evoluindo em nada, porque você acaba caindo numa armadilha que tem nome, inclusive, tá? Você acaba caindo... Eu falei disso esses dias, eu acho, que é a paralisia por excesso de opção. Já parou para pensar nisso? Quanto mais alternativa você tem, mais difícil fica de você decidir alguma coisa. E aí você olha o que a IA faz lá com o mercado, e aí você antes tinha uma limitação, e hoje você não tem essa limitação, né? Você tem infinitas possibilidades. E isso vai parecer cada vez melhor para você, mas no final não é. Porque agora o problema não é mais o acesso
aquela possibilidade de construir aquilo que você precisa, mas é a direção que você não tem. Aí você se sente um cara com muitos poderes, mas com poucas responsabilidades. Porque você não consegue executar nada. Você pode ser o cara mais super poderoso, mas você tem tanta possibilidade que no final você não quer fazer nada. E isso é um paradigma até, né? Tipo, cara, eu quero voar, e te dão asas e você não voa, porque... beleza, eu só queria voar, eu acho. Isso é normal, é clássico do humano fazer isso aqui. E eu acho que a IA, ela tá quebrando um pouco disso aqui, ela tá destruindo muitas pessoas que antes eram muito inteligentes. Então, tipo assim, antes você pegava canais de YouTube que construía muito conteúdo e tal, aquilo era dele, era intrínseco, o cara tava tirando de dentro dele, e aí ele tinha aquela força de vontade de, cara, eu venci, eu consegui, olha que conteúdo massa, eu venci minha sequência de stories, meu carrossel, porque veio da cabeça dele. Agora tá tão fácil que a pessoa não sabe usar aquilo. Aí você pode fazer qualquer coisa, mas não vai acabar não sabendo o que fazer. E aí começa o comportamento clássico. Testa uma ferramenta, testa outra, abre 10 abas, salva ideias, mas no final você não executa bolufas nenhuma. No fim do dia você acabou que não construiu nada e só acumulou um monte de tentativa. E, velho, te falar uma coisa, isso cansa, isso vai frustrar, isso faz você duvidar de que a IA, na verdade, é pra você, entendeu? Vamos lá, vou te mostrar então o que cada uma dessas ferramentas faz, na verdade, assim, na vida real, em situações que provavelmente você já passou. Vamos começar pelo ChatGPT, que provavelmente você já conhece, e ele realmente acho que é uma das mais versáteis, porque ele é bom em quase tudo, mas ele é excelente mesmo em execução rápida. Você precisa de um e-mail para mandar para um cliente, você precisa responder uma mensagem, você precisa criar uma legenda, de uma resposta rápida, de uma resposta que você tem uma dúvida complexa, que você precisava de ajuda, o ChatGPT ele vai resolver tranquilamente para você. Também agora o ChatGPT com a atualização do GPT 5.5, você pode pedir umas artes legais que ele vai conseguir te ajudar a desenvolver também. Ele é muito bom quando você precisa de volume também, porque o ChatGPT ele quase não te barra, né? Você pode fazer várias versões, perguntar, insistir. Ele continua te trazendo as respostas. E aí ele vira bem um assistente assim para você, assim. Quando você precisa, ele pensa junto com você, ele te ajuda, ele tenta te dar respostas que parecem certas, mas tem que tomar cuidado porque às vezes as respostas acabam sendo superficiais. Ele no final das contas, é um executor excelente. Agora vamos falar do Gemini. O Gemini ele é a inteligência artificial do Google, se você não sabia. Ele não tem aplicativo para você baixar no teu computador ainda, mas diz que no mês de junho o Gemini vai lançar essa ferramenta aí, esperamos, porque pode ser que isso abra mais portas para tornar essa inteligência um pouquinho mais legal. E o que dá o brilho dele é justamente porque ele é conectado no universo do Google. Então, quando você precisa de algo que envolve dados atuais, pesquisas recentes atuais, integração com ferramentas, né, tipo Gmail, Drive, Docs, ele é bem natural para fazer isso, porque a ferramenta é dos caras mesmo, né? Mas tem um ponto aqui que muita gente não percebeu, é que o Gemini ele é excelente para análise de contexto longo. Quando você tem um documento, então, enorme, uma transcrição de uma reunião, um relatório extenso, e quer que alguém leia tudo e dê algum resumo inteligente, o Gemini ele aguenta esse volume. Se você jogar isso no GPT, se for grande, ele não vai aguentar. Então, o seu problema envolve dados, contexto longo ou integração com o Google, aí você já pode ir direto para o Gemini, porque ele vai conseguir suprir essa necessidade para você. Então, fica a dica aí nesse processo. E aí, o Gemini é assim, cara, você tem a assinatura do Workspace, lá você já ganha um acesso do Gemini que já, de repente, ajuda você a custear um pouco a IA, né? Pô, tô sem grana, mas já pago o Workspace, pô, talvez você já tenha, o Gemini nem sabe. Então, é interessante. Aí entra a Cloud, né? Todo mundo tá falando da Claudette ultimamente. E eu acho que quando você procura o cloud é quando você precisa pensar, não quando você só escreve, sabe? Quando você tem um problema que não está muito claro para você, quando você tem uma decisão muito difícil para você tomar, um texto que precisa de uma estrutura muito profunda, a cloud eu acho que ela é a mais
mais que parece ter assim, um raciocínio verdadeiro, sabe? Que faz as coisas sem deixar com aquela cara de IA engessada. Então ela escreve com mais nuance as coisas, ela questiona quando algo não faz sentido, ela não só responde o que você pergunta. E muitas das vezes percebe que você normalmente precisava perguntar alguma coisa e você nem sabia que você precisava perguntar. Daí ela te faz a pergunta e você responde. Então ela joga umas caixinhas ali. Opção A, B ou C. Aí você vai marcando e tal. Então na prática, se você quer criar um posicionamento de marca, estruturar uma estratégia de conteúdo ou escrever algo que vai representar você ali publicamente, eu acho que o Claude entrega um nível acima da qualidade de raciocínio dessas outras que eu trouxe aqui para você. Só que, mais uma vez, é uma ferramenta que você vai usar no seu dia a dia? Não, cara. Por quê? Porque vai estourar o teu contexto, a não ser que você use muito pouco, daí beleza, mas... Então, você tem que tentar dosar, sabe? Você vai para programação, Cloud, mano. Vai programar, vai para Cloud. A Cloud é melhor para programar. Precisa de MCP, uma IA mais agêntica, Cloud. Mas ela é limitada, né? Então, aí tem outra também, né? Que é a Perplexity. Ele é uma IA que algumas pessoas falam, outras adoram, outras nem testaram ainda. E é a IA que eu acho que eu uso quando eu preciso de informação atual, atual e uma informação mais verificada, sabe? Ela não é um assistente no sentido tradicional, assim. Ela é mais próximo de um motor de busca, eu acho, assim. Eu acredito que a Perplexity, ela pode, e se o Google não comprar ou não fazer o Gemini se tornar uma IA tão boa quanto, ela pode roubar o papel do Google. Então, você vai fazer uma pesquisa, quero encontrar um médico, quero fazer não sei o que na minha região, na minha cidade, o melhor indicativo, qual microfone é bom, comparativo. Ela é muito poderosa para isso. Então, quando o assunto muda rápido, quando tem um lançamento de um produto, uma mudança de algoritmo, uma notícia recente, dados de mercado atualizado, o ChatGPT, a Cloud, eles têm datas, né, de recorte. Então, isso acaba travando ele. E o Perplexity, ele é 100% online, ele está atualizando em tempo real. Isso é muito poderoso. E eu acho que das IAs... das IAs, todas as que a gente falou, essa aqui cumpre muito claro o seu objetivo. Você olha e já sabe, cara, Perplexity é para fazer pesquisa mesmo, atual, que ela vai me trazer resultado. É bem legal. Falando aqui com vocês, acabei de lembrar de mais uma que eu nem ia comentar, cara, que é a Manus, né? A Manus, ela é uma IA poderosíssima e que também tem, assim, o seu objetivo claro, assim. Por quê? Ela não tinha, ela era basicamente o Cloud, assim, ela era uma IA muito boa, no nível da Cloud, cheia de limitação também, como a Cloud, só que ela foi comprada pela Meta, né? Então, assim, ela continua tendo as limitações dela, continua, mas agora tem a versão gratuita, ok, é boa, não precisa mais ficar numa fila de espera para conseguir o acesso da Manus, mas a Manus virou a IA do Meta. Então, assim como a Gemini é a do Google, que você tem lá acesso a Drive, um monte de coisa que pode ser útil, quando você precisa de acesso ao Instagram, quando você quer fazer um recurso do tipo, cara, eu quero perguntar para IA como é que tá meu Instagram. Vai na Manus. Até na versão gratuita você faz isso. Vai lá na Manus, conecta teu Instagram, ele te dá a resposta. Ele analisa os dados para você. Quero ver como é que tá uma campanha. Vai na Manus. Quero fazer uma postagem no meu Instagram. Vai na Manus. A Manus pode te ajudar com relação a isso. Mas, vou abrir parênteses aqui. Se você tá querendo... de fato, um agente que vai criar as postagens para você, tipo assim, cara... Imagina que hoje é possível você simplesmente ter um robô. O meu tá aqui no meu celular, olha. Eu posso pedir para ele agora que eu abro o meu Telegram, porque eu conectei o meu robô aqui no Telegram. Eu abro meu Telegram, simplesmente venho aqui e falo com o meu robô. Inclusive, eu tava conversando com ele agora há pouco, ó. Tava conversando com ele agora há pouco aqui. E eu consigo simplesmente chegar ali pra ele e falar assim, olha, eu quero fazer um post no meu Instagram, tava passando aqui na rua, vi uma montanha russa e tive uma ideia, como que a gente poderia conectar isso aqui com marketing digital? Ela vai te dar, aí falar, você faz um carrossel pra mim, posta no meu Instagram? Ele vai criar a arte, ele vai criar o design, ele vai te mandar pra aprovação e vai postar no seu Instagram. Isso aqui é diferente, tá? Isso aqui é agente. Agente é o pulo do gato, é o próximo passo da inteligência artificial que tá rodando agora. Inclusive, eu tenho um curso que eu deixei aqui pra vocês, um cupom de 50% de desconto, que é Agentes de IA para Social Media. Acesse aí renanlevinsky.com.br ou clica no link que tá aqui na descrição, vai aparecer lá o produto pra você, vê como é que funciona, e aí você pode colocar o cupom
podcast. Anota aí, podcast. Você vai colocar esse cupom. Com esse cupom você vai comprar o meu curso que eu te ensino do zero, de uma forma objetiva, clara, como é que eu criei esse meu agente aqui que consegue criar os conteúdos pra mim. Ele faz até capa pra Reels, ele faz corte, ele faz um monte de coisa, cara, um monte de coisa. Beleza? Então, é isso, cara. Você percebe o que acontece, então, quando você entende tudo isso que a gente tava conversando aqui? Você para de ficar comparando e você começa a fazer as perguntas do tipo assim, qual é a melhor IA para o negócio que eu preciso resolver? Então, isso até parece simples, mas muda completamente a relação que você tem, então, com essas ferramentas, né? Você deixa de ser ali um usuário confuso e passa a ser alguém que sabe necessariamente o que está fazendo. A IA, ela não serve para substituir o seu pensamento. Toma cuidado com isso. Ela serve para amplificar. Então, se você tem clareza, ela acelera. E se você não tem, ela vai te confundir ainda mais. Isso é verdade, cara. Por isso muita gente usa a IA todos os dias e ela nunca avança. Porque não sabe usar aquele negócio. Ele acha que é só mandar ali, responder, copiar e colar. E na verdade, não. Ferramenta sem direção não acaba resolvendo nada. E aí eu deixo uma pergunta para você. Quantas vezes você abriu aí uma IA sem saber exatamente o que ela podia fazer? Só abriu, começou a testar e aí falou, cara, isso aqui não é estratégia, isso aqui não serve para nada, e aí você desistiu. A diferença, então, entre quem usa a IA da forma mediana e quem usa a IA da forma excelente, não é a ferramenta, cara, é a clareza de quem usa. É saber chegar no problema definido, é uma intenção clara, é escolher a ferramenta certa para fazer isso. E esse é o jogo mesmo. Quem aprende a jogar assim, para de ficar ali perdendo tempo de começar a ganhar resultado, de ficar tentando, agora vai, essa IA vai. Você não precisa se preocupar com relação a ser acelerado, a testar tudo. Você não está atrasado, cara. Você tá mesmo, é mais confuso mesmo. E isso é bem normal, como eu disse para você, é óbvio. A gente está vindo de uma ferramenta e está fazendo uma transição, e essas transições vão ficar cada vez mais rápido. Então, se você não resolver tudo isso agora, essa confusão ela só vai te travar. Porque na era da IA, quem tende a usar tudo sem critério nunca vai crescer. Quem entende o que está usando ali, sim, esse cara dispara na frente. E, cara, é isso. Esse aqui foi mais um Marketing Digital do Zero. Eu quis simplesmente trazer, jogar na mesa aqui um monte de IA para você, explicar como é que funciona cada uma, como é que você pode usar, como é que eu uso cada uma delas. São várias, né? Eu trouxe algumas aqui, mas existem outras. E eu digo para você uma coisa clara. Vai continuar surgindo IA o tempo todo. Todo dia vai nascer uma IA nova, mas você precisa entender que ela não tem que saber sua vida toda. Ela tem que ser uma ferramenta certa para cada coisa da sua vida. E aí, de repente, no futuro, você cria um agente. E aí esse agente é conectado com uma, duas, três. O meu agente aqui, ele tá conectado no Codex e na Cloud. Olha que doideira. E eu tenho duas contas do Codex e uma conta da Cloud. Então, quando uma conta do Codex acaba, meu agente muda para outra conta do Codex. Daí, quando acaba, ele muda para Cloud. Quando tem uma coisa muito complexa, ele vai para Cloud. Doido isso. É doido isso. Mas isso aqui é poderoso. Mas isso aqui é a força da IA trabalhando ao seu favor. Você só precisa aprender a dominar cada uma dessas coisas aqui. Esse foi mais um Marketing Digital do Zero. Fica com Deus e eu te vejo na próxima quinta-feira.